Zola, com o maior prazer. Nesse momento são 8 horas e 32 minutos na Planície Vertical. Bom dia para você que está ouvindo o programa via Rádio Litoral 100,7 no Céu Daio. Você que está assistindo pela TV Rio Sol, canal 28, via Cabo TV, você na internet, qualquer parte do mundo. Nós vamos conversar agora com o professor Luiz Antônio Leal, mestre em controladoria pela UERJ, falando sobre economia doméstica. Professor, bom dia. Bom dia a todos. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Economia doméstica não é ter aquele porquinho de louça que você bota moeda nele? Aquele cofrinho? Passa por aí, a parte da poupança para realizar, para efetivamente fazer um planejamento futuro, pode até ser através de porquinho ou de uma maneira mais eficiente através de contas bancárias e tudo mais, mas passa por aí também. Agora, quer dizer, as pessoas já andam com o orçamento tão apertado, quer dizer, o orçamento já está tão comprometido que dá para elas fazer algum tipo de planejamento? Na minha opinião, sim. Tem uma regrinha prática, tipo guardar 10% do que se ganha, né? Só gastar 90%, quer dizer, de uma certa maneira, por sermos humanos, a gente se adapta sempre a alguma condição que a gente vive. Então, se eu tenho uma renda de R$1.000, eu vou me adaptar aos R$1.000 e se eu tiver um determinado perfil, eu vou gastar mais do que R$1.000. Se essa mesma pessoa passar a ganhar R$5.000, ela momentaneamente ela vai experimentar uma melhoria no orçamento dela, mas logo depois ela vai cair para o mesmo problema, vai gastar R$5.600, R$6.000. Então a questão é a pessoa identificar em que padrão de renda ela está e tentar fazer o que o Joelmir Betting fala, gastar menos do que se ganha, né? E aí qualquer cidadão teria condições de fazer qualquer tipo de planejamento. Claro que quanto maior a renda, maior as possibilidades, menor o tempo e tudo mais. O que você aconselharia, professor, para uma família fazer um planejamento? Como é que o senhor acha que uma pessoa pode fazer um planejamento para poder economizar, poder ter a economia dela direitinha e não chegar ao final do ano, deve ter sido só pagar dívida, não conseguir comprar presente para ninguém? Bom, inicialmente é um pouco difícil a gente passar de uma situação em que não se faz nada para uma situação que a pessoa esteja completamente controlada em termos de finanças e tudo mais. Mas eu diria que a gente poderia começar com pequenas áreas dentro do patrimônio familiar e estendendo até o patrimônio completo. Por exemplo, só controlar a conta bancária, eu acredito que a maior parte das pessoas não faz. Eu diria que eu também não faço completamente ou como se deveria fazer. E como eu disse, é uma questão de evolução. A gente passa de um ponto menos eficiente para um ponto mais eficiente. Por exemplo, fazer com que todos os seus recursos passem por uma conta bancária, seria um caso. Anotar todos os tipos de gasto, até cafezinho, estacionamento, gorjeta que se dá, gasolina. Anotar tudo? Anotar tudo. Andar com um papelzinho e uma caneta e qualquer gasto que fizer, imediatamente anotar. Mas eu gasto muito em pequenos valores, eu não tenho como fazer isso. É razoavelmente simples, tipo, eu saio de manhã com R$20 no bolso e volto para casa de noite com R$2 no bolso. Então eu gastei 18 e aí eu tento lembrar como é que eu gastei aqueles R$18. Se eu lembrar, tudo bem, se não, eu coloco lá R$5 gastos gerais, alguma coisa assim. Mas quanto mais específico eu for, melhor. Okay? Então esse seria um primeiro passo. E aí, conforme a gente vai tendo uma ideia de como a gente se comporta, a gente teria como planejar isso daí pra frente. O senhor já ouviu alguém falar, eu tenho medo de botar na ponta do lápis e descobrir que estou falido há muito tempo? Eu acredito que todo mundo tem esse medo. A gente diz, eu já vi uma vez um artigo que o rapaz que falou sobre isso comparou esses gastos com aquelas pequenas, aquelas momentâneas vezes que um cachorrinho faz xixi ao longo da calçada, digamos assim. Ele vai pingando, né, à medida que ele passa. Então, a gente não tem ideia de como a gente tem recursos saindo em pequenos gastos. Então, isso acontece com praticamente todo mundo, ciente da economia doméstica ou não. A gente não tem ideia humanamente de como gasta dinheiro. Então, por isso que eu acho que é possível. Inicialmente a gente leva um choque, né, eu não sabia. Eu não sabia que eu gastava tanto dinheiro com estacionamento. Eu não sabia que eu gastava tanto dinheiro com um cafezinho, né? E aí, a partir daí, a gente teria como fazer um certo planejamento. Eu vou reduzir um pouco aqui para poder aumentar um pouco ali. E, obviamente, talvez a maior finalidade de ter um orçamento assim mais ajustado é ter a sobra de dinheiro, porque a intenção seria fazer a poupança do recurso agora para poder usá-lo mais para frente. E aí a gente tem todo um fenômeno da capitalização que é, só considerando caderneta de poupança, por exemplo, a longo prazo, sempre o prazo tem que estar a nosso favor, isso é muito importante. Eu fiz uma continha rápida aqui, por exemplo, quanto é que você acha se você botar R$1 todo dia na poupança? Durante 5 anos você vai chegar a quanto? Somando os R$1.000, vai dar 1.800.
Só que existe o fenômeno da capitalização. A poupança é onde a gente capitaliza recursos da maneira mais... da maneira menos eficiente possível. Chegar uns 4 mil reais. Não chega. Chega a R$ 2.300. Só que olha só, em 5 anos você aumentou 28% desse capital. Você imagina como é que uma capitalização dessa faz ao longo de 30 anos? Por exemplo, se uma pessoa acabou de nascer, seu filho, eu falo muito sobre isso, como é que eu faço para pagar a faculdade dele assim que ele nasceu? Quanto eu poderia na poupança hoje para eu pagar um curso superior com uma grande margem de segurança daqui a 20 anos? Quanto eu poderia? Mais de 10 mil reais? Mais de 15? Uma faculdade a gente paga uns 40 mil, mais ou menos, ou mais. Não tenho ideia. Não tenho ideia. 10 mil? Menos de 10. 8 mil reais a pessoa consegue, ao longo de 20 anos, capitalizar 55 mil reais com a poupança. Não preciso ter nenhum tipo de... Colocando R$1 por dia? Não, esse é um outro raciocínio. R$1 por dia, durante 5 anos eu chego a R$2.300 em 5 anos. Sim. E se meu filho nasceu hoje, eu colocar 8 mil reais numa poupança, eu pago a faculdade dele. Então é o seguinte, se em 5 anos, colocando R$1 por dia, vai se ter R$2.300. Isso. Então, para chegar esse valor, você coloca R$4 por dia para garantir a faculdade do filho. Também, mas, pode ser. Mas tem um detalhe. O problema é que eu não confio na economia do meu país. Isso é um risco, mas aí vamos supor. É algo que eu não tenho o menor controle. O senhor tinha dinheiro no banco quando aconteceu? Não, em 90 não. Eu tinha. Uhum. Então, de lá para cá, nunca mais acreditei. Eu tenho um colchão largo. Eu concordo e acho bastante prudente, mas é algo com que a gente não tem como lidar, e a expectativa é de que isso não aconteça mais no Brasil. A expectativa, porque esses tipos de interferência no patrimônio pessoal, elas não têm mais uma expectativa de acontecer a cada dia que a gente passa, né? A questão de 20 anos atrás o mundo era um, agora é outro, e que daqui a 10 anos vai ser outro. Então é bem provável que esse tipo de coisa não ocorra. Pode ocorrer. Ok, pode ocorrer. Inflação, como é que eu vou lidar com inflação daqui a... Mas para eu ganhar dinheiro mesmo, o bom não seria eu ter um cartão de crédito? Para eu emprestar dinheiro para os outros? Porque quem ganha dinheiro hoje é operador de cartão de crédito. Concordo. Qualquer área ligada à parte financeira ganha muito dinheiro, exorbitantemente. Pode ser o cartão de crédito. O Jorginho, ele empresta dinheiro, ele tem R$20 para emprestar. Se você quiser falar com ele. Agora, professor, essa questão da poupança é importante, mas isso não é uma tentação. Por exemplo, o cidadão lá vai todo mês, coloca na poupança. No primeiro aperto que ele tem, sai um pouquinho do orçamento, aí vai na poupança. Isso é verdade, né? Preciso. A gente estava até comentando na semana passada, eu tenho a impressão que a condução do patrimônio tem muito a ver com o perfil psicológico da pessoa. Eu pretendo estudar isso daqui a algum tempo. Isso seria uma tentação em todos os sentidos, se você for olhar, não só na parte de dinheiro. Eu tenho um carro bom, veloz, etc. Eu posso participar de um acidente, eu posso correr muito, etc. Eu tenho uma atividade qualquer, e se eu não souber usar essa atividade, eu vou incorrer em problemas. Só que isso depende muito de disciplina. Muita disciplina, quer dizer, para a gente se manter dentro de orçamento é muito difícil, e isso não é fácil, e isso é inerente a qualquer pessoa, até mesmo as pessoas que estudam a parte de finanças pessoais. Eu já vi, por exemplo, uma pessoa que falou que ele, especialista em finanças pessoais, tem dificuldade de reunir com a família ao domingo para poder discutir as contas. Então essa pessoa que milita nessa área tem dificuldade, quanto mais a gente aqui. Então é algo difícil, a gente vai estar lutando contra a nossa natureza. E ele vai, quer dizer, o cidadão também, quando começar a anotar tudinho, ele vai ser chamado de pão duro, né? Ele tem que estar preparado para isso. É possível. O cara vai lá, paga R$1 do estacionamento, bota no papelzinho. É possível. Mas a regra básica é gastar só 90% do que ganha. Eu diria que isso é um conhecimento popular e é bastante útil. Eu vejo o patrimônio como uma caixa d'água, então a gente tem que imaginar que entre mais do que sai, né? Um duto para entrar e um duto para sair. Quer dizer, o duto da entrada é a renda, o duto da saída são os gastos. Então a gente tem que imaginar como é que o nível da água vai se comportar ali dentro. O duto de saída é bem maior, né? Na maioria das pessoas ele é incontrolável. Tem aquela história que o homem coloca para dentro de casa com a pá e a mulher tira com a colher, e mesmo assim tira mais rápido? Olha, é bem provável, mas eu não tenho nenhum estudo nesse sentido, não. Quem gasta em casa, não é a mulher? Na maioria das vezes. Aliás, a mulher tem assumido... É muito mais controlada para gastar do que o homem, né? Não sei. Para determinados tipos de itens, não, né? Roupas, coisas assim mais... supérfluas?
não para todas as mulheres, não vamos generalizar, né? Até porque as mulheres têm assumido, têm alcançado um domínio de contas do lar ultimamente maior do que os homens até, né? E inclusive na questão de renda tem ganhado mais do que os homens às vezes, e às vezes sustentam só ela a família inteira, né? O homem abandona. Você vai botar uma mulher dessa vida pra gente, né? Olha, seria bom. Professor, o senhor tem algum conselho prático para dar para, por exemplo, quem ganha salário mínimo, como é que pode fazer uma poupança? Olha, Não é aquele conselho de Figueiredo, não, né? É muito difícil. O senhor lembra do conselho de Figueiredo, não lembra? Não, ele gastar um salário mínimo dá um tiro no ouvido, não é isso? Né? Não. É um pouco difícil porque você trabalha com valores e quanto menor o valor, menores as chances também, maior o tempo que a pessoa teria que esperar. Mas isso que eu falei aqui, por exemplo, eu falei de colocar R$1 na poupança vai dar 2.300. Se a pessoa botar 10 centavos, ela vai ter 10% daquele valor. E de repente uma pessoa que ganha um salário mínimo talvez não tenha tanta expectativa de gastos na sua velhice como uma pessoa que ganha 10 salários mínimos. Então, o raciocínio é o mesmo. O tempo talvez seja maior se os objetivos forem os mesmos. Mas se os objetivos forem uma referência daqueles, quer dizer, dali para menos, o esforço vai ser o mesmo. E tudo isso é uma questão de hábito. Quer dizer, a pessoa inicia o hábito de gastar menos do que ganha e aos poucos ela vai formando uma renda, uma poupança, que aliás, como você falou que é difícil, a tentação é o seguinte: eu ganho um salário mínimo e tenho R$8.000 na poupança. Isso é possível, completamente possível, após 8, 5, 10 anos de capitalização. E eu preciso fazer um gasto, emergência ou não, saúde ou escola, etc. Então, em vez da pessoa, ela raciocina que aquele dinheiro pertence ao futuro. Então, ela raciocina aquela poupança como uma instituição, onde ela vai pegar um empréstimo. Então, se ela pegar um empréstimo dela própria e pagar para ela própria nas condições melhores possíveis, vamos supor, você está pagando 5, 8, 10% a um banco, paga 3% a você vê, essa capitalização que eu fiz eu considerei 0,8%, nem 1% não foi. E a gente sabe que à medida que o dinheiro chega a R$1.000, R$2.000, R$5.000, o banco dá mais vantagens. Entendeu? Então, a expectativa disso que eu falei é de ser daí para mais. Eu estou sendo conservador. Então, ela com um pequeno fundo, R$500, R$800, ela vai a esse fundo dela própria, empresta para ela mesma. E paga ela própria. E ela própria paga assim. Tem um compromisso. Exatamente. Então, isso é uma questão de hábito, como tudo na vida. A gente se condiciona a isso perfeitamente e não se resolve essas coisas de um ponto para o outro. O senhor diria então que o melhor investimento de capitalização é a poupança? Não é bem isso. Eu diria que o melhor nesse sentido, porque ele está aberto a todos os cidadãos. Qualquer pessoa pode abrir uma cadeira de poupança. Qual o melhor na sua opinião? Não tenho essa ideia. Aí, Jorge, perdeu uma boa Por oportunidade ser... agora, né? Ouro. Não, eu não arriscaria pelo seguinte. Imóveis? Não arriscaria, eu não sei dizer. Eu diria que é você teria que diversificar e tem pessoas especialistas nisso. Geralmente, gerente de banco tem como orientar. Fundos de ações, geralmente de longo prazo, são bons. Agora, por que eu faço essas questões? Eu pretendo estudar as finanças pessoais ou a economia doméstica para tentar levar esse conhecimento o mais facilmente possível para a sociedade. Perfeito. Então, a minha referência tem que ser o menor possível, a cadeia de poupança. Acesso a todas as pessoas e um juro muito baixo. Se eu fizer uns cálculos baseados na poupança e a pessoa tiver um pouco de iniciação no assunto e passar para uma renda fixa, comprar fundo de ações com perspectiva de retirar com no mínimo 5, 10 anos, sempre dá certo. Okay? O resultado vai ser explosivamente maior. Agora, o professor, tem uma situação que é meio complicada. Por exemplo, as compras de gêneros alimentícios. Né? O cidadão ele recebe um valor mensal, né? E aquele valor vai levar um ano, talvez, para subir. E toda vez que ele vai no supermercado, os preços estão mais altos. Sim, é difícil. Ele né? vai ter que reduzir o que ele compra para manter esse padrão. É difícil fazer um planejamento assim, né? Quando você vai no supermercado é um golpe. Muito Primeira difícil. coisa é não levar a criança, né? Mas eu diria o seguinte, vamos supor, que pessoa seria essa? Que pessoa seria essa? Um cidadão qualquer que mora numa rua. Vamos supor, se esse cidadão qualquer que mora numa rua juntar com mais 5 pessoas, com mais 10 pessoas e fizer uma compra em bloco, muito provavelmente ele vai comprar mais barato. Uma cooperativa. Perfeito. Uma ideia seria essa, tentar o ganho de escala. Quer dizer, esta seria uma possibilidade. Não haverá grandes ganhos, né? Não haverá uma economia assim fantástica, etc. Mas tudo, como eu disse, depende do tempo. A gente não passa de uma situação confortável financeiramente de um dia para o outro, de um ano para o outro. É uma construção de
de vida que normalmente leva 20 anos, etc. E para qualquer pessoa que você perguntar que ela hoje em dia é bem sucedida na vida, ela não resolveu o problema dela assim. Tava tentando resolver até sexta, não vai dar, né? Sexta-feira. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço, bom dia. Vamos direto.